Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu quero desejar a você que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo e a autoridade de Deus o Pai, seja sobre tua vida em todas as dimensões da tua vida. Familiar, profissional, financeira, em todos os sentidos, físico, que tenha saúde. Neste dia, eu quero trazer para você uma mensagem que está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, parte A, apenas a primeira frase. Mas antes eu gostaria de pedir a você que marque aí embaixo, gostei, adicione este site para que você possa estar recebendo mensagens e estudos bíblicos que nós estamos fornecendo diariamente no site Pastor Gesiel Guzmão. Ele está aparecendo aí embaixo. E se você quiser fazer um curso teológico com 77 matérias, é um curso completo em teologia seminarística pela FATEMIPAC, você poderá também estar clicando neste site que aparece aí embaixo, e aí você vai poder fazer um curso completo de teologia clínica, desde o básico, médio, avançado ou bacharel seminarístico, e uma especialização em teologia clínica. Apenas cobramos os custos da internet. Se você for lá no site, você vai ver que realmente é barato. É apenas para cobrir despesas. Muito bem. Voltando à mensagem de hoje. Quando nos encontramos com Deus, a nossa vida tem que mudar. O profeta Isaías, um dos mais extraordinários homens na história da humanidade, que foi chamado de o profeta messiânico, e coincidentemente, o livro que ele escreve na Bíblia Sagrada tem 66 capítulos, assim como o cânon das Bíblias Sagradas tem 66 livros. E o mais interessante é que os 39 capítulos, primeiros capítulos, tratam de um relacionamento de Deus com Israel, a nação que haveria de vir o Messias. Mas o restante do livro, 27 capítulos, vem tratar da manifestação do Messias, da revelação do Messias, da instituição da igreja e, finalmente, da restauração de tudo no final, inclusive passando pelo milênio. Mas este homem extraordinário, ele teve crises ministeriais, ele teve crises pessoais. Ele, como eu e você, foi um homem que teve limitações. E a minha palavra neste dia está para quem ouvir. Porém, eu quero dirigir uma palavra aos meus colegas, às minhas colegas, ministros e ministras da palavra de Deus. Isaías era, segundo alguns comentaristas, parente de Uzias, que era o rei de Israel. O rei Uzias, ele tinha a missão divina e institucional, como rei, de comandar as guerras, de administrar a nação. Ele tinha a função de julgar segundo a lei de Deus. Porém, um dia ele entrou no templo e ultrapassou a sua autoridade e entrou na autoridade dos sacerdotes. Ele sacrificou sacrifícios para Deus, e isto era missão dos sacerdotes. Como resultado disso, ele foi acometido de uma lepra mortal, da qual ele morre. E segundo alguns comentaristas, Isaías era
parente próximo, um primo ou um cunhado, alguma coisa ligado. E ele era do palácio e já era provavelmente um profeta em Israel. Israel reconhecia 3 autoridades principais: o rei, que julgava e administrava a nação, o sacerdote, que intercedia pelo povo diante de Deus, oferecendo inclusive sacrifício pelos pecados, e finalmente também o sacerdote fazia o sacrifício e o profeta, ele trazia de Deus a resposta para as necessidades do povo, a resposta de Deus às necessidades que as pessoas tinham e colocavam diante de Deus. Meu amado, minha amada que está me ouvindo, muitas vezes, tanto na igreja como nas autoridades constituídas da nação, vemos esta situação. Pessoas que têm autoridade para julgar segundo a lei, se intrometendo a fazer leis. Pessoas que têm autoridade para interpretar a lei e fazer valer a lei, se intrometendo na administração pública. E isso traz consequências que estamos vendo na nação brasileira. Porque um poder constituído para julgar não é constituído para executar. Um poder constituído para julgar não é constituído para legislar. E quando ele se mete em um dos outros poderes, ele está quebrando um princípio. E quem quebra princípio sempre terá consequências disso. Sofrerá na sua carne. Não é na outra vida apenas, é ainda aqui a consequência disso. Mas nós, enquanto servos de Deus, devemos orar pelas autoridades para que não ajam dessa forma, porque, afinal de contas, quem termina sofrendo somos nós, a nação, junto com estas autoridades abusivas. Mas eu quero trazer aqui a situação do profeta. O profeta vivia lá dentro do palácio. Ele tinha uma convivência com o rei. Era aquela expressão que se diz, para o amigo do rei, tudo. Ele tinha tudo. Mas, de repente, esse rei se intromete, é castigado por Deus e morre. Resultado disso, ele se sente desamparado. Possivelmente o rei que assume não era muito próximo dele, e em um momento de desolação, de crise nacional, em um momento de crise institucional na nação, em um momento de crise ministerial na vida dele, porque ele se via meio que desamparado, ele foi para o templo do Senhor. Você que é crente em Jesus Cristo, você que é salvo pelo sangue de Jesus Cristo, estamos vivendo um momento mundialmente de crise institucional, de crise social, mas principalmente de crise espiritual. Após essa pandemia, muitos crentes deixaram até de ir adorar ao Senhor na casa do Senhor e até se autotitularam desigrejado. Ora, não existe essa situação de crente desigrejado. Ou é igreja ou não é. Não é crente. Então, se você está caindo nessa cilada maligna, volte-se para Deus. Faça como o profeta Isaías, que quando percebeu a consequência do seu esfriamento espiritual, entrou no templo de Deus, foi adorar ao Senhor, e Deus se manifestou para ele, de tal forma em que ele se sentiu tão pecador que disse que ia morrer. E Deus envia um anjo com uma tenaz e do altar do templo toma uma brasa e queima os seus lábios para que ele seja purificado. Ou seja, ao ter o encontro com Deus, Isaías mudou de vida, Isaías mudou de linguagem, Isaías mudou de costume, Isaías mudou de cultura.
propriamente dita, da cultura dos desigrejados para a cultura dos salvos e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Você que me ouve e me vê nesta hora, você pode e deve buscar a casa do Senhor, porque é lá que você vai ter um encontro com Deus. Que Deus, o Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na doce comunhão do Espírito Santo, seja te esclarecendo e fortalecendo para uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.